Primeiramente, bom dia, boa tarde a todos. E hoje eu quero falar rapidinho com vocês sobre DVO, né? Então a primeira coisa que a gente tem que falar do DVO é que a gente não aumenta a DVO, a gente recupera. E sobre recuperar a DVO, quando que isso vai acontecer? Quando que a gente tem que alterar essa DVO que o paciente chega no nosso consultório? É só quando o paciente tem algum dente desgastado? É com uma avaliação intraoral que a gente tem que decidir isso? Então, por exemplo, nesses dois casos, o primeiro você vê dente sem padrão de desgaste nenhum, o segundo caso ali você já vê um dente altamente desgastado. Então é muito fácil você ter que perceber aqui um caso que um dos dois, né, qual que precisaria ter um aumento, mas será que o outro realmente não precisa? Por exemplo, essa paciente ali, o primeiro caso, tem o central ali, o dente 11 com 12 milímetros de altura, o inferior, o 41, tem 9 milímetros de altura, e daí você não vê nenhum padrão de desgaste, mas ainda assim a DVO dela é a DVO ideal para essa paciente. Então pensar isso, né, avaliar, fazer uma decisão dessa simplesmente por uma avaliação intraoral é muito pouco. E também tem outras formas de decidir isso. O grande problema sobre DVO, né, se a gente vai alterar isso ou não, né, alterar sempre aumentando ela, recuperando ela, é a questão do que não tem muita base na literatura sobre o quanto aumentar, como aumentar e tudo mais. Você tem vários artigos falando sobre a recuperação, questão sobre a associação desse aumento com dores faciais, com questão muscular, que podem servir de orientação nesse momento. Mas você não tem muita base, principalmente do quanto alterar, do quanto que você tem ali que devolver para o paciente DVO. Esse não é o principal objetivo da nossa conversa hoje. A primeira coisa que eu quero fazer é o quê? É tentar abrir a cabeça de vocês para quando tem que fazer essa alteração. Então, por exemplo, mais dois casos. Se você tivesse que escolher um, qual que você escolheria para aumentar? Acho que é meio óbvio. A mesma coisa nessa situação. E como é que nem eu falei, é só quando tem desgaste? É só nessa situação que a gente tem que aumentar, e a gente tem que pensar o seguinte, que não é necessário só quando você tem desgaste. Primeiro que tem várias situações, tem outras situações que podem levar a uma perda dessa dimensão, né? Às vezes até um tratamento mal executado anteriormente, mas mais comum é a perda de elementos dentários. Mesmo que tenha um elemento perdido, ele pode já causar algumas alterações na oclusão do paciente, levando a uma perda dessa dimensão. Você também tem, às vezes, discrepâncias ósseas ou dentárias que podem ter um paciente com uma dimensão vertical aquém daquela que seria ideal para ele. Então, só porque o paciente tem um dente grande, ele não é apto a fazer uma recuperação dessa DVO, entendeu? Então, assim, não é que eu estou aumentando a DVO, eu estou recuperando aquilo que ele deveria ter. Ele não tem por quê. Ou porque ele desgastou, ou porque ele perdeu o elemento, mas também pode ser porque ele tem uma discrepância de tamanho dentário, ou uma discrepância óssea na hora de seu desenvolvimento, que não permitiu que esse dente estivesse realmente na posição ideal. Então, assim, nós ali no grupo, a gente tem uma posição bem forte sobre essa recuperação do DVO, e quando a gente vai aumentar essa situação inicial do paciente, a gente leva ao limite estético e funcional do paciente. Claro, dentro da estética e dentro da situação funcional. Mas o que eu quero falar para vocês é assim, a gente não pode se apegar àquela situação assim, quanto que você vai aumentar de DVO? Não, o suficiente para você colocar uma desoclusão nos dois molares posteriores, nos dois primeiros molares, para você poder fazer um tabletop, né? Não, não é assim. Até porque quando você a primeira coisa que você vai fazer é se você precisa ou não recuperar essa DVO. E depois você vai ver quais são os elementos que você vai precisar aumentar. Às vezes você precisa fazer um aumento dos dentes superiores e dos dentes inferiores. Às vezes não, às vezes você faz esse aumento só mexendo na arcada superior, ou às vezes só na arcada inferior, ou às vezes você mescla. Alguns dentes superiores são restaurados, né, aumentando a dimensão, e depois nos inferiores não precisa mexer em todos, às vezes só alguns dentes também podem ajudar nesse aumento em relação à situação inicial. Então a gente tem que, primeira coisa é tentar identificar a necessidade, depois a gente vai ver quantos dentes a gente vai envolver nesse tipo de tratamento. E daí você pode chegar para mim e falar, porra, mas daí como é que fica? Todo tratamento a gente vai aumentar a DVO?
Pô, o paciente chega lá fazer 6 caninos, eu vou querer fazer a boca inteira? Não, não estou falando isso, estou falando que você tem que avaliar, porque muitas situações de pacientes que precisam realmente fazer uma intervenção anterior por estética, não só aquela conversa mole lá de alterando forma e cor, não, mas fazendo uma alteração devido à forma incorreta e tal, você geralmente tem um problema de oclusão associado. Mesmo o paciente só quer mudar forma e cor. Então, esses dias mesmo ali, tem uma paciente que você olha, os dentes dela estão todos perfeitos, mas a oclusão dela é uma bagunça. E daí? Para você organizar essa oclusão, muitas vezes é muito mais fácil e mais preciso você fazer isso com uma recuperação DVO. Você aumentando essa DVO inicial dela, você recuperando aquilo que deveria ser o ideal para ela, você tem a capacidade de melhorar a relação das duas arcadas e fazer os guias excêntricos funcionarem de uma maneira mais adequada, para você ter essa desoclusão sem interferências, você tem a protusiva, você não ter dentes, por exemplo, que limitem ao tamanho dos outros, para evitar o quê? Que você tenha fraturas de bordas, que você tenha falha nas suas restaurações precocemente. Então, a gente não pode ter medo de quando a gente fala de DVO. Se tiver que aumentar aquilo, você vai aumentar. Você vai aumentar o quanto? O quanto for necessário. Você não pode se limitar em 1, 2 milímetros. Não pode ser assim. Você tem que ver aquilo que é o necessário ao paciente. E aquilo que cabe, não só na estética dele, mas principalmente nas questões funcionais. Tanto na parte de oclusão, como na parte fonética, mastigação, deglutição e o que mais for. Então, por exemplo, a grande aula que eu tenho para a minha vida foi a minha paciente da especialização. Essa, na verdade, foi a minha segunda paciente da especialização. E essa paciente é uma paciente de prótese total, e no curso ela demorou pelo menos ali, foram 11 meses e meio para poder concluir o caso dela. Mas por que demorava tanto? Porque a gente tratava essa paciente antes de reabilitar. A gente corrigia ela totalmente a questão funcional antes de começar a fazer uma prótese total. Então, assim, ó, se você fosse pegar todos os pacientes que eu atendi na especialização, a paciente que eu mais aprendi e que eu mais levo coisas para minha vida inteira é essa paciente, que foi a minha primeira paciente que eu tive lá. E nela eu tenho muita coisa que até hoje me é útil, que até hoje eu uso isso no meu dia a dia. Então, por exemplo, quando um paciente chega no teu consultório, a primeira coisa que você começa a analisar para ver se você vai precisar recuperar a DVO dela é olhar a face da tua paciente, é procurar ver a questão dos sulcos em volta do lábio, falta de suporte labial, a questão da altura do terço da face é uma questão importante, mas se você olhar essa paciente, por exemplo, a altura do terço inferior é muito parecido com a altura ali abaixo ali do infraorbital até a posição na boca, porque isso varia muito de paciente para paciente. Paciente que tem o terço inferior às vezes reduzido, tem esse terço reduzido também. E quando você aumenta o terço inferior, você vê que essa referência aqui do olho até a comissura também aumenta, que você tem um aumento total da face. Então tem algumas coisas que sempre foram colocadas como referências fixas e tal, que você tem que botar o pé no freio e avaliar se realmente isso é condizente. Mas a gente vê principalmente a questão da estabilidade muscular e a falta de suporte da musculatura e do lábio quando a gente vai ver. Então a gente vê essa quantidade de sulco que você tem ali no paciente, o sulco no canto da boca, ali em cima, ali no código de barra, não sei como é que chama essas coisas, porque não é a minha área, não é essa harmonização orofacial, minha parte é a prótese mesmo. Então, são algumas coisas que a gente vai vendo, o quanto o paciente fala, a gente vai vendo a exposição do paciente, a exposição de lentes do paciente, né? Então a gente já vai vendo a paciente, enquanto a gente está conversando com ela, a gente começa já a entender as alterações que a gente precisa realizar nela. A paciente aqui, ela está com a prótese dela. E quando ela fica em repouso, ali, ó, ela parece que ela não tem nada. E sorrindo mais forte, olha como que o lábio entra inferior dentro da boca dela. Então, às vezes, você pode olhar isso aí e pensar assim, mas isso é prótese total. Pô, tem um monte de paciente com dente natural, que a gente enxerga mais ou menos a mesma coisa. Pode não ter tanta intensidade assim, mas é muito comum numa foto de perfil você perceber a falta de suporte dos dentes inferiores ao lábio. Então, o primeiro conceito que a gente tem que colocar na cabeça é que antes de tratar, a gente tem que reabilitar o paciente, a gente tem que devolver aquilo perdido. E a DVO é fundamental para isso. Então, corrigir a posição dos dentes, descobrir qual que é a posição espacial ideal de cada dente, esse é o segredo.
tanto na parte superior quanto na parte inferior. Aqui a regra de Willis está utilizando mais para você poder ver a referência, mas isso não é um mecanismo que eu utilizo e eu também não recomendo se utilizar hoje em dia para você definir qual é a DVO ideal para esse paciente. Não serve para isso, não tem a mesma utilidade igual você imagina. Aquela questão do repouso -3 não tem como você ter certeza sobre isso, até porque se você começa a avaliar repouso do paciente, o repouso varia bastante, ele não é esse repouso de 13 milímetros. O meu repouso, por exemplo, é de 5 milímetros. O meu espaço livre funcional é de 5 milímetros, a diferença minha entre o repouso e minha dimensão vertical. Se eu aumento 2 milímetros e deixo com 3, eu não consigo falar. Então não tem como. Então o compasso de Willis ele não vai servir para isso, ele não é uma referência fixa. A minha DVR, por exemplo, o meu espaço livre funcional, né, que esses 3 milímetros geralmente você diminui da DVR para DVO, a minha é muito mais do que 3 milímetros. E se eu tenho um aumento e deixo só 3 milímetros, já foi feito o teste na minha boca. Eu não consigo falar direito. Então isso varia de muito para pessoa para pessoa. Então você não pode se amarrar nas coisas, como nada na vida a gente pode, na odontologia a gente pode se amarrar, a gente tem que avaliar, mas é uma referência muito fraca essa do compasso de Willis. Tá? Então se você avaliar a paciente, a DVO para DVR, daí agora a gente vê que tem uma diferença bem grande. O paciente tinha uma diferença de 5 milímetros, de 5 centímetros, 50 milímetros quase ali, entre a DVO e a DVR. Quando a gente olhava a prótese inferior dela, se você pegasse sua prótese, você falava, ah, bonitinha a prótese dela, né? Isso faz quanto tempo? Isso aí foi em 2007, 2006. Então isso aí há 13 anos atrás, uma prótese bacana, né? Os dentes não tem nenhum desgaste na prótese dela e tal. A pessoa errou na DVO, né? Quando foi fazer. Então vamos ver quanto que a gente vai fazendo. Então o que a gente olha? A gente vai usar a própria musculatura do paciente. É o mesmo jeito que quando eu fui fazer a avaliação, eu vi a questão muscular dela para identificar já que ela precisaria de um aumento. E é claro, essa paciente pode ser muito fácil avaliar, mas mesmo essas outras pacientes que eu mostrei para você ali antes, na comparação entre qual precisa aumentar, todos eles foram aumentados a DVO, os 2 pacientes de cada slide que eu mostrei para vocês. E todos eles você conseguia ver no exame clínico a necessidade de recuperar essa DVO, recuperar essa dimensão. Então isso vale para todo mundo. Total ou não total, dente natural ou dente artificial. Então a gente começou a fazer, eu lembro direitinho como se fosse hoje, meu professor, a Mauri, lá de Londrina, ele falava assim, olha, a tua referência para o aumento dessa prótese inferior é o lábio inferior. Então você vai aumentar a altura desses dentes usando acrílico autopolimerizável até você ver que está tendo a exposição. Então você vai dar o volume e a altura nisso para poder dar o suporte para esse lábio. Quando você conseguir ver que em repouso ele está aparecendo ali 1 milímetro, né, na posição de repouso, acima do lábio, aí você me chama para ver. E eu ia lá, aumentava, chamava ele. Na hora que eu chamava ele, o dente que estava aparecendo sumia. Aí eu ia lá, aumentava mais um pouco, ia lá, sumia. E daí o que ele me mostrou ali, o que eu fui vendo? Que tudo que você coloca na boca do paciente gera um estímulo muscular. E aquilo que você acha que hoje está bom, pode ser que depois não está certo. E por que esse estímulo estava acontecendo dessa maneira? Porque essa paciente, muscularmente, ela estava descompensada, ela estava com uma diminuição da DVO há muito tempo. E os nossos pacientes, normalmente, do consultório são assim. A gente planeja um aumento de DVO, né, baseado na perda que eles tiveram, e a gente vai determinar o aumento do dente, mas se a gente não compensou essa musculatura dele antes, pode ser que no final do tratamento, todo aquele dente que aparecia, ele começa a sumir de volta, porque a musculatura vai relaxar e vai começar a esconder os dentes outra vez. Então, isso é papo para outro dia, mas a gente tem que ter muito cuidado. E é isso que eu estava vendo aquele dia lá na minha paciente no curso, 13 anos atrás. Então, você vai aumentando de acordo com a necessidade do paciente. Então, a gente foi aumentando. Até uma hora que não sumia mais. E daí o dente ficou desse jeito. Aqui ainda não está aparecendo, mas eu fui aumentando, até aumentar. A prótese ficou desse jeito. Olha como que estava a prótese. Aí eu falei assim, ah, tudo isso é dente? Não, é claro que tudo isso não é dente, né? O dente não tem que ser desse tamanho. O problema é o quê? É que você deveria ter aqui, ó, a gengiva, né? O dente é só uma porção menor. A gengiva tem que cobrir o resto. E daí depois você faz todo o conserto. Então, olha lá, a prótese agora com o dente aumentado, né? Os de cima foram corrigidos só a posição, basicamente, dando mais suporte do lábio, e os inferiores foi aumentado a altura e dado volume. Então, numa situação igual a essa, você acaba acertando a oclusão do teu paciente, acertando a dimensão vertical e acaba tendo uma situação final muito mais agradável. Quando a gente vai fazer com o paciente dentado, é a mesma coisa, é a mesma coisa.
para a gente poder definir. Aí depois a gente vai mandar fazer o enceramento, tudo, mas a gente tem que descobrir mais ou menos desse jeito qual é a DVO ideal para esse teu paciente, entendeu? E a gente tem que entender isso, que o nosso paciente tem uma alteração muscular que vem de tempos já. Se a gente não relaxa essa musculatura, a tendência é o quê? A gente prova, daí tá tudo certinho. Na hora que a gente vai executar, os dentes que a gente viu que estava tudo bonitinho aparecendo no repouso, eles começam a sumir. Mas isso é um assunto para a próxima vez. Então a gente já começa a ver aqui a diferença imediata da paciente, né? Então ali está com a roupa diferente porque isso foi o curso, foi no primeiro dia do curso, depois no dia que a gente foi fazer essa diferença. Mas tudo isso foi feito num dia só. Então a gente já começa a ver um melhor suporte da musculatura, diminuição de rugas da face, o sulco em volta da boca, o submulábio ganhou mais volume, o nariz do paciente mudou, o olhar do paciente também muda. Então a gente vê que da parte inferior do olho até o queixo, a gente tem uma alteração total da condição do paciente. E isso a gente consegue com pacientes dentados também, mesmo pacientes que não parecem que tiveram que não tiveram nenhum tipo de desgaste, tá? Então a gente consegue melhorar isso em todos. Agora, a gente tem que ver quando é necessário. Eu não estou dizendo que todo paciente que você vai mexer com faceta, você tem que recuperar a DVO desse paciente, você vai aumentar essa DVO inicial desse teu paciente, não. Mas você tem que avaliar sempre a necessidade, pensar que às vezes isso vai ser necessário e saber que no momento que você for fazer isso, você consegue melhorar muito mais da condição muscular e funcional do teu paciente. Então você não precisa ter medo desse aumento. Olha o suporte do dente de baixo, como é que ficou com... Então são as coisas que a gente tem que prestar atenção e aí olhar. Então por hoje é só isso, na próxima vez a gente conversa de algum outro assunto. Muito obrigado, até a próxima.